Volta e meia aparece um internauta que diz assim: esse dinheiro do Flamengo vai acabar, hein? De onde está vindo tanto dinheiro? Essa conta vai chegar lá na frente e tal. Então a gente chamou o Capello para explicar isso, né? Vai acabar? Essa conta vai ser cobrada? Ou o que o Flamengo está fazendo tem consistência e está bem ancorado na situação financeira do clube? Rodrigo Capello, bom dia, bem-vindo à Redação. Bom dia, Barreto, bom dia a todos. Lembrando que eu não trabalho no financeiro do Flamengo, não tenho informações privilegiadas, né? É sempre esse exercício que a gente vai fazer aqui é o de tentar acompanhar para saber se essa conta pode estourar em algum momento ou não, né? Se está havendo irresponsabilidade ou não. E pelo menos por enquanto, a gente tem que admitir, o Flamengo tem sido muito mais agressivo do que jamais foi nesses últimos 6 anos, pelo menos, né? É uma diretoria que estava fazendo uma reconstrução, agora é uma diretoria que está colhendo os frutos, está investindo pesado para contratar os jogadores. Mas ainda não parece haver sinais de irresponsabilidade. O Flamengo ainda não está fazendo uma dívida impagável, o que para os torcedores adversários deve ser um pouco assustador, né? Como é que você compra o Rodrigo Caio, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Gerson, traz ainda Felipe Luiz, Rafinha, e o dinheiro ainda não dá sinais de que vai acabar ou colocar o Flamengo numa situação ruim. Esse é o Flamengo, esse é o momento que a gente vive do futebol brasileiro, e que tem 2 clubes que têm uma capacidade de investimento muito maior. Agora, Rodrigo, claro que a gente tem que pensar no valor investido e isso, né, como você disse, pelos dados que a gente acompanha, que são divulgados pelo Flamengo, que é um clube que tem tentado ser transparente nessa questão das contas. No site do clube tem tudo lá à disposição. Mas tem torcedores fazendo também a observação de que o Flamengo se compromete no futuro próximo com salários muito altos, né? Isso também está dentro do planejamento financeiro? Ou talvez vou dizer inchaço, porque inchaço parece que é sobra, mas assim, essa chegada de mais jogadores com salários altos pode, no futuro próximo, comprometer as finanças do Flamengo? Pois é importante a gente entender e deixar isso claro para o torcedor. Você tem 2 gastos aí principais que o Flamengo está fazendo. Um é comprometer a folha salarial, aumentar o seu custo mensal, né, o custo que ele vai ter no ano. Isso certamente está aumentando e está aumentando muito, porque todos esses jogadores que estão chegando, não sei os salários deles, mas obviamente são salários acima de mercado. E nos casos, por exemplo, do Gabigol, do Felipe Luiz, do Rafinha, são casos em que vão inchar a folha salarial, né? Eu não tenho como dizer, como eu não sei os salários, não tem como a gente saber exatamente como é que está essa folha do Flamengo. A gente vai ter que esperar alguns balancetes trimestrais para poder acompanhar isso e saber quanto isso está aumentando e comparar com o orçamento no começo do ano. A outra coisa é o que o Flamengo está gastando na compra dos direitos federativos econômicos dos jogadores, né? E aí sim a gente consegue ter uma noção um pouco melhor, principalmente porque o orçamento do ano passado, o orçamento de 2019, tinha uma previsão ali de ter 100 milhões para gastar. E isso é importante também do torcedor entender. Esses 100 milhões, não é que eles já estavam no caixa, disponíveis, estavam lá esperando a nova diretoria para gastar. Não era isso. Isso é a previsão do longo da temporada. Então, na temporada, o Flamengo tem para receber ali, a gente está mostrando na previsão de fluxo de caixa, quase 740 milhões de reais. Para quem pergunta de onde vem o dinheiro, está na tela, né? Vem dos patrocínios, vem da transmissão, match day ali, que eu só resumi numa palavra, mas é bilheteria, sócio-torcedor, estádio, né? Tudo as receitas ligadas à torcida e venda de jogador. O Flamengo, como você pode perceber, tem muito mais dinheiro em todas essas fontes de receita do que qualquer outro clube no Brasil. Só o Palmeiras consegue rivalizar nessas fontes. Claro, uma dúvida ali no asterisco, Rodrigo. Essas vendas todas já foram realizadas, esses 204, ou o Flamengo estima que vai vender atletas nesse valor? Porque muitas vezes os clubes brasileiros fazem isso, né? Contam com algo que ainda não está realizado. Isso, por isso tem um asterisco ali. O Flamengo ele estima 204 porque boa parte disso já foi atingida com a venda do Paquetá no segundo semestre do ano passado. Ele só saiu em 2019, então esse dinheiro está entrando e está sendo contabilizado em 2019. Mas ainda tinha que vender 70 milhões. Então, onde é que essa conta pode dar errado nessas entradas de dinheiro? É se alguma dessas fontes não chegar ao que foi estabelecido ali como uma estimativa
realista. O Flamengo já vendeu o Henrique Dourado por 22 milhões, vendeu o Jean Lucas, que estava emprestado para o Santos, por mais 18, então você tem 40, ainda falta vender jogador. O torcedor pode esperar que precisa haver mais alguma venda. E aí, receitas de um lado, os custos ali do outro, tinha uma previsão de 100 milhões em investimentos em compra de jogador, né? Aí a gente tem uma outra tela, que até entrou antes da primeira, para mostrar quanto que o Flamengo já comprometeu disso, né? Quanto que ele precisa fazer daqui em diante para arcar com esses custos que ele está fazendo. São 164 milhões aí no total, né? Isso. Considerando que o Felipe Luiz e o Rafinha não colocaram custos de direitos, como a gente já explicou, vão aumentar a folha salarial. O cálculo da folha, eu precisaria ter muito mais informação para a gente ter uma ideia. Mas com base no balancete do primeiro trimestre, e ali já mostra Rodrigo Caio, Arrascaeta, Bruno Henrique, todos os jogadores comprados nos primeiros 3 meses do ano estão naquela conta firme ali de que o Flamengo tem para pagar 114 milhões no curto prazo, então no ano, nos 12 meses seguintes, e só 2,5 acima, né, depois de 2020. Mais as vendas, as compras do Gerson e do Pablo Mari, que a gente tem as informações pela imprensa, né, no caso do Gerson, o valor foi divulgado oficialmente. No caso do Pablo Mari, a informação do nosso colega Mauro César Pereira, a gente percebe que a conta está em 164. Bom, mas não tinha só 100 para gastar em jogador, como é que a gente vai pagar 164? Aí você só tem 2 caminhos. Ou o Flamengo vai ter que aumentar alguma fonte de receita, ou seja, se ele vender um jogador da base por mais 100 milhões, tá tranquilo. Ou ele vai ter que se endividar, né? Vai pegar empréstimo bancário para conseguir acertar esse fluxo e conseguir pagar essa conta. Mas assim, como o Flamengo já não vinha de muitas dívidas, esse empréstimo bancário é algo que nessa situação é normal e pode até ser saudável. Ô, Rodrigo, queria te fazer uma pergunta. Você citou aí que tem 2 clubes, né, do Brasil que despontam ali como os principais clubes com recursos financeiros, que são o Flamengo e Palmeiras. Muito se fala sobre o apoio que o Palmeiras tem da Crefisa, né? Inclusive, no passado teve para comprar jogadores. Eu queria que você explicasse mais ou menos qual é a principal diferença de orçamento, né, do Flamengo e do Palmeiras. Tem algum deles que é mais sustentável do que o outro? Ou eles têm modelos parecidos também? Ou o Palmeiras depende mais de patrocinador do que o Flamengo? Ou não? Como é que é? Então, o Palmeiras, com esse patrocínio da Crefisa, aliás, esse é o texto que vai subir hoje, depois do programa, 1, 2 da tarde, a gente sobe no Globoesporte.com, sobre as finanças do Palmeiras. E a Crefisa, embora seja muito famosa, né, e o torcedor, principalmente os rivais, acham que a razão do sucesso do Palmeiras é só a Crefisa ela coloca 15% do orçamento, né? 15% é relativamente baixo. É claro que no orçamento de 650, né, 100, bom, é bastante dinheiro. Se a Crefisa sai da noite para o dia, o Palmeiras vai ter que fazer algum ajuste, porque 100 milhões certamente é bastante dinheiro. Mas o Palmeiras tem uma distribuição entre as suas receitas que é bastante saudável, né? O estádio gera mais dinheiro até do que a Crefisa, o contrato de televisão também é bastante interessante, né? E o Flamengo não fica muito atrás. O Flamengo até no departamento comercial, se você soma ali licenciamentos, patrocínios incentivados, ele até consegue superar um pouco o Palmeiras, com a vantagem de que o Flamengo tem um contrato de televisão que é mais forte, né? E na venda de jogadores tem ficado atrás do Palmeiras, embora também venda muito. Eu não sei te responder claramente quem é mais sustentável, porque ambos são bem equilibrados em relação às receitas. E o Flamengo está gastando, né? Vai gastar mais.